Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas. Deus abençoe a todos grandemente, sejam todos bem-vindos à nossa 40ª live, estamos gratos a Deus por isto. Hoje, dia 28/9/2023, estamos quase terminando o ano, só faltando quase 3 meses para terminar mais um ano. Mas, como sempre falamos, que o nosso objetivo, propósito e finalidade com essas lives é levar até você as verdades bíblicas reveladas. Não queremos denegrir ninguém. Às vezes temos que colocar algumas fotos, algumas imagens, algumas coisas aqui para poder esclarecer alguns assuntos que se faz necessário fazer isto. Por muitas heresias que estão no mundo, muitos enganos, muitos ensinamentos falsos. Então, o nosso dever, o nosso propósito aqui é levar a você a verdade. A única coisa que liberta o ser humano é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O homem será julgado pela luz que ele recebe. Então, hoje nós temos uma luz maior. Hoje nós temos o esclarecimento de toda a Escritura revelada para nós. A Bíblia revelada. Então nós seremos julgados por aquilo que recebemos. Por aquilo que recebemos, pela luz que recebemos para poder andar, nós seremos julgados por ela. Então, fique conosco até o final desta live. Sei que você será ricamente abençoado. Creio nisto com todo o nosso coração. Nós cremos nisso com todo o nosso coração. Compartilha com o seu amigo, com o seu colega, para que mais pessoas possam ser esclarecidas. Que Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Irmão Fabrício. Boa noite, pastor Gutenberg, irmãos. Amém. Amados do Senhor Jesus. Estamos de volta. A graça do Senhor nos fez voltarmos. Cumprimentamos a todos, né? Na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. E que cada um de nós possamos ter este momento de meditação na palavra de Deus, ainda mais num assunto tão impactante, um assunto tão alvissareiro, como é o que nós estamos trazendo nessa live, como trouxemos na outra. Queremos ajudar as pessoas, podemos ajudar a você, meu irmão, minha irmã, porque temos recebido de Deus a mensagem que nos ensina a crer na Bíblia, e queremos compartilhar com você que ainda não conhece as verdades bíblicas. Você que já conhece, pode também usufruir, né, da revelação de Deus desta última hora, nesse assunto que estamos trazendo. Então, boa noite a todos e que Deus, ou boa noite, bom dia, boa tarde, né, aquele que estiver nos ouvindo, a hora que for, amém, possa ser abençoado, possa ter a mente aberta. Abra o teu coração. Abra o teu coração, deixa Deus falar, abra o teu ouvido. Deus pode nos ajudar muitíssimo nessa oportunidade. Continuemos, pastor. Amém, amém. Bom, o nosso tema, nós vamos continuar com o tema da semana passada, para esclarecer mais alguns assuntos. No ciclo da vida, você tem o nascimento, o crescimento, o envelhecimento e a morte. Só que, às vezes, antes de nascer, existe algo que interrompe isto, lá dentro do ventre, que é chamado de aborto. Então, o aborto interrompe uma vida. É o que está para ser legalizado aí, através do STF, o aborto. O aborto é um genocídio, é uma maldade muito grande. É você matar alguém que não tem como se defender. Então, se você matar uma tartaruga, é um crime inafiançável. Mas, com relação à vida, ao único ser que possui alma, que é o ser humano, querem legalizar a coisa para poder matar as crianças indefesas. Você veja como a sociedade está, como o mundo está, olha a condição que está o mundo. Esta é a condição triste que nós estamos vendo. Mas também existem os abortos espirituais, porque lá no ventre aquela criança está, vou dar só uma introdução aqui para a gente entrar nos slides para explicar melhor para vocês. Lá no ventre aquela criança está ali no ventre, sendo alimentada pela mãe, formando os seus músculos, né? Até porque o profeta ele falou assim que
Maria, ela não é a mãe de Deus, porque nem o óvulo e nem o germe de vida veio dela. O germe de vida vem do macho e o óvulo vem da mulher. O germe de vida se encontra com este óvulo e ali começa a se desenvolver o embrião. Mas esse óvulo não foi de Maria. Então, Deus pegou tanto o óvulo, criou o óvulo, e o germe de vida fecundou e colocou ali no útero de Maria. Então, Maria, ela ajudou na formação dos músculos da criança. Mas ela não tem participação na geração do Filho de Deus. No momento de ser gerado, ela não tem essa participação. Porque eu e você, nós fomos gerados com a participação do nosso pai e da nossa mãe. O pai lançou o germe de vida e a mãe desprendeu o óvulo. Ali encontrou, então nasceu o Gutenberg. O Gutenberg foi desenvolvido, nasceu. O Fabrício foi desenvolvido, nasceu. Nós nascemos, nós não fomos abortados. Graças a Deus. Deus quis que nós estivéssemos aqui fazendo esta live defendendo a vida, defendendo justamente a vida. Então o que ocorre? Então você tem o seguinte, então para que você possa entender aqui como é que se processa o nascimento, então quando esse germe de vida se encontra com o óvulo, começa a se desenvolver o embrião, e quando tem 12 semanas, esse embrião você já vê um formatozinho dele ali bem ali dentro do ventre da mãe, e querem matar justamente crianças até 12 semanas. 12 semanas. Eles querem matar crianças que têm até esta idade. Mas ali já está uma vida ali. O profeta falou para nós que existe uma vida ali. Uma vida diferente de quando nasce, que recebe o fôlego de vida. Mas que existe uma vida ali, existe. Aí o que ocorre? Então, se essa criança ela não chega a nascer, ela é abortada. Abortada, ela foi abortada. E o que ocorre hoje também espiritualmente? Igreja, quando a Bíblia fala em mulher simbolizando igreja e igreja simbolizando mulher, então você tem, através da igreja que Deus gera os seus filhos, da igreja verdadeira. É através da igreja. Então vem o homem, para poder ter um nascimento de uma criança, você tem um homem e uma mulher. Para poder nascer os filhos de Deus, você tem que ter Cristo, que lança a palavra, o germe de vida, e a mulher quem? A igreja. A igreja. Certo? Então ali vai se gerar um filho de Deus. Mas através de pastores caídos, com doutrinas falsas, porque Deus vem até aquele homem, dá a unção, dá a palavra, dá a semente de vida, para que ele possa lançar para aquela igreja. E não me venha dizer que não existe mais pastores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres, como tem muitos dizendo aí, que é um engano, porque existe sim, o profeta disse, o pastor sai com uma unção de Deus, e ele traz aquela mensagem. Aquela mensagem ele lança para aquela igreja, porque aquela mensagem foi trazida por Cristo ao coração daquele homem, e ele lança aquela mensagem. Então aquela mensagem vai engravidar aquela igreja para poder gerar filhos de Deus. Filhos de Deus, ali, a cada dia, por exemplo, aos que já estão ali, Cristo será gerado neles. E aos que vão chegar é que vão sendo gerados filhos de Deus através da palavra, da semente de vida, a palavra. Mas aí o que ocorre? Por muitas brigas de pastores e também pastores caídos, pastores pregando doutrinas falsas, o que tem acontecido? Tem abortado muitos filhos de Deus têm sido abortados dentro destas igrejas da mensagem. Eu já não falo nem a denominação, porque nós frisamos na semana passada que denominação não gera filho de Deus, porque Deus não vai lançar sua semente, sua palavra lá. Não vai. Deus só tem uma mulher, uma única. E esta mulher, Cristo só tem uma mulher. E esta mulher quem? É a sua noiva, a sua igreja, é a que está compromissada e comprometida com a sua palavra. Assim como Maria estava desposada com José pela palavra, ou seja, tinha dado a garantia da palavra que ela era noiva de José, que ela era a mulher de José, pronto. Mesmo que José não tocasse nela, mas ela seria a noiva dele, a mulher dele. Estava desposada, compromissada com o compromisso que havia feito. Então esta igreja de Cristo, ela está compromissada com o quê? Com a palavra. Quem é a palavra? Cristo. É através da palavra que ela gera filhos de Deus. Irmão Fabrício. Irmão, que coisa, né? É desse jeito mesmo. A gente sabe que, já só para dar pegar aí
que você falou, né, logo no início, sobre o aborto natural, né, o natural, que realmente é uma coisa horrível, né, quando uma mulher que sabe que está grávida, né, e aí vai ali, e inconsequentes, né, tanto o homem quanto a mulher, inconsequentes, dois seres que, na hora de fazer, né, não estão nem preocupados com nada. Aquela paixão, aquela coisa, aquela ali acontece, muita prostituição, tudo isso que acontece, adultério e prostituição que existe no mundo demais hoje, é o tempo da pornografia, é o tempo da lascívia, é o tempo do pecado, o tempo da promiscuidade, jovens bem pequenos, bem jovens, bem crianças mesmo, grávidas, né? Crianças se engravidam por aí, daqui a pouco ali, sem ter nenhuma estrutura para criar uma criança, e ver que a coisa é séria mesmo, porque é sério. Colocar uma criança no mundo é uma coisa, tem que ser bem programado, tem que ser uma coisa orado, e debaixo de uma bênção do casamento, e muitos não estão nem preocupados com o casamento, e já se conhece logo ali no primeiro encontro, porque muitas vezes isso aí, pastor, é por causa de que não tem uma estrutura familiar, né? Então geram esses filhos na pré-adolescência, na adolescência logo ali, e aí eles estão aí se pegando, se namorando, e aí lotando os motéis, e daqui a pouco uma aparece ali grávida, e aí cai no desespero, porque não tem uma estrutura, o padre, pastores, não ensinam mais as famílias, jovens, como se comportar, o namoro é sujo, o namoro é imundo, é fornicário, e vai acabar que vai acontecer uma coisa dessa daí, uma criança vai ser gerada ali no ventre daquela moça, daquela criança, aquela adolescente, e aí bate o desespero, né, porque não tem uma mentalidade espiritual, e aí quer matar aquela criança, quer dizer, vai cometer um crime diante de Deus. Pode ser que no mundo eles queiram que as pessoas passem impune com isso, mas Deus não deixará passar nenhuma mulher que, sabe, abortou uma criança impune. Deus não deixa, porque é uma criança, uma criança, um ser indefeso, né? É um embrião indefeso, é uma vida indefesa, né? Não tem como ela se defender. Isso aí que é uma maldade muito grande. Trazendo para o lado do espiritual, a gente vê que isso é o que mais está acontecendo também, né? São igrejas pré-adolescentes, são igrejas pré-adolescentes, porque não têm estrutura, são carnais, como Paulo falando aos Coríntios, né? Com leite vos criei, não pude dar alimento sólido. Então uma igreja que ela não tem experiência com Deus, ela não tem maturidade, né? Vai acabar que esses homens que estão ali, a liderança imatura, né? Numa igreja imatura, vai permitir que haja muitos abortos mesmo. Mas aí está o problema, né? Se um pastor, como aquele caso que o senhor citou, né, na Bíblia, estava até para tentar aqui, que estavam brigando, né, aqueles homens, e aí aquela mulher entrou na briga ali e fez com que aquela mulher abortasse, né? Quer dizer, trazendo para o natural é isso mesmo, a mulher estava grávida da palavra de Deus, no lado espiritual, né? Aquela igreja grávida da palavra de Deus, aí aqueles pastores começam a brigar, puxa daqui, puxa dali, um briga aqui, outro briga ali, e aí acaba que aquela alma que estava sendo gerada, né, para nascer, são abortados. Aí vem a punição, né? Tem uma severa punição ali, uma severa punição para o tal que fez com que aquela mulher abortasse. E nós sabemos que é condenação, né? Deus, a punição que tem ali para aquele homem é condenação, porque ele é um assassino. Ele é um assassino. Tem pastores assassinos por aí, que estão assassinando pessoas que iriam nascer, de qualquer maneira, vidas que iriam nascer de novo. Olha, é uma coisa muito preocupante que nós estamos vendo aí. Sabe, pastor? Porque isso está acontecendo no natural milhões por ano. São 56 milhões de abortos anualmente, creio que seja no mundo isso. Eu vi esse dado. E então na igreja também isso acontece aos milhares, está acontecendo aos milhares. Mas isso não é um pastor, eu não posso chamar isso de pastor, porque esse nome é tão tremendo, né? Pastor.
um pastor genuinamente falando, é um homem de Deus, né, um supervisor da obra, mas esses mercenários, eles estão preocupados que nasça, se não vai nascer, não é? Eles querem... O soldo dele já tem. Já tem, tanto faz, se nascer... Mas eles não querem que nasça, porque já tem, porque eles querem ali filhos, né? Eles não querem que nasça filho, não nasce filho de Deus em meio de ismos, em meio de denominação, não nasce filho de Deus ali. Eles querem matar, o diabo quer matar os filhos de Deus, né? Quer que os filhos de Deus não nasçam, quer que nasça filho da geração da serpente. É isso que o diabo quer, né? Porque se não nasce filho de Deus, mas o diabo está gerando filhos aí, aos milhares. Você vai ver que conforme, porque a gente aprendeu com o profeta, a igreja gera filhos, né? A igreja, como, por exemplo, uma igreja, vamos colocar o nome aqui, Assembleia de Deus gera assembleianos, concorda? Batista gera batista, né? Batistas, quer dizer, mas batistas, não filho de Deus, tá gerando, isso aí tá gerando todo dia. O diabo só para trabalhar para eles, só para trabalhar para eles, né? Isso, Então, eles não é um filho de Deus que está sendo gerado ali, está sendo gerado um assembleiano, um batista, um adventista, um metodista, e assim segue. Isso, para poder contrapor a obra de Deus, né? Para poder fazer frente à obra de Deus, porque também isso é diabo na estrutura da verdadeira igreja. Porque aqueles homens que estavam brigando, ele é diabo. O diabo entrou no meio ali, insuflou um, insuflou o outro, para se revoltarem um contra o outro, para que a mulher abortasse. Então a igreja do diabo, ela está proliferando filhos aos montões aí. E o diabo entra na estrutura da igreja da mensagem para poder abortar os filhos de Deus. Porque sabe que o exército do inimigo é muito maior em número, né? E o exército de Cristo em números é um pequeno grupo. É pequeno o exército de Cristo, mas Deus vence com a minoria. Deus venceu com o Gideão com 300, não é? Nós sabemos que isso não é obstáculo para Deus vencer. Quanto mais inimigos, mais Deus vai rir na cara deles. Mas nós estamos falando nisso, fazendo um alerta para os pastores, né? Para que eles tenham cuidado com isso, essas divisões, esses problemas, essas coisas que só faz com que a igreja de Deus e o nome de Jesus Cristo seja vituperado, seja ridicularizado no meio do inimigo, sabe? Os denominacionais estão rindo da nossa cara, quando doutrinas falsas que imagináveis haver no meio cristão, na mensagem, imagináveis. Salvação sem o sangue, salvação pelas boas obras, isso são imagináveis dentro da estrutura da igreja cristã. Mas é um alerta para nós e para outros que estão nos escutando para ter cuidado com isso. Não entrar nisso, porque isso vai gerar morte. E Deus não terá ninguém impune, inocente, por atos cometidos, assassinatos espirituais. Perfeito, perfeito. É uma realidade que nós estamos vivendo hoje, porque são muitas doutrinas falsas que se infiltraram. Então, o diabo, ele é esperto, ele é sagaz. O que ele tem feito? Ele tem, na estrutura que seria o local correto, pregando a verdade, o diabo tem infiltrado lobos vorazes, tem infiltrado enganadores. Né? Então, se a gente for enumerar, são muitos enganos e enganadores aí, propagando as suas mentiras. E essa daí que o sangue não salva, essa daí é uma que não tem nem como, é fora de sério mesmo. Que nós já frisamos sobre isso aqui, nós não vamos ficar falando direto não, porque nós já colocamos, mostramos, agora cabe a você ver a verdade e sair do engano e vir para a verdade. Amém. Mas veja só, eu quero colocar aqui, como você falou aí, a questão de não ter estrutura. As pessoas têm, por exemplo, as mocinhas sem estrutura, né, elas têm praticado a relação e aí gera filhos e às vezes não tem estrutura para cuidar. E aí vai fazer o quê? Abortar, né? Às vezes seria até uma vergonha aquilo ali. Outras não têm estrutura e vão abortar aquela criança. Você vê, o tráfego da internet hoje, 43% é de pornografia. Foi feito um levantamento. 43% de todo o tráfego da internet é pornografia.
Então veja só, observe. Então a coisa se proliferou. Ela aumentou neste sentido, também vai aumentar os abortos. Vai aumentar os abortos. Porque essas mocinhas aí mostrando seu corpo, dançando, se rebolando, pagando para as pessoas verem elas de certa forma. E aí as pessoas estão pagando vídeos dessa forma, tudo. E a sedução através da internet. Então nós estamos vendo o seguinte, esta é a condição TAS. 43% do tráfego da internet é de pornografia. Se a cada 10 vídeos assistidos, 4 é de pornografia. 4 é de pornografia. Então observe só. E você vai entender o seguinte, que enquanto uma verdade ela alcança 1000 pessoas, uma mentira ela alcança 100 mil pessoas na internet. 100 mil pessoas. Então hoje propagar a mentira é muito fácil alcançar pessoas através da mentira. Agora, propagar a verdade, ficar com a verdade, pregar a verdade, aí é poucos que você vão alcançar, porque serão aqueles que querem a verdade. Mas veja, deixa eu colocar aqui o slide aqui para a gente começar a nossa apresentação. Eu vou tentar aqui, que hoje dê tudo certo aqui, para que a gente não perca nada do que for necessário. Olha só, eu vou ler só o parágrafo que o profeta diz assim, ó. O Espírito Santo, você está crendo na vida eterna. Parágrafo que eu li na semana passada. Mas quando o Espírito Santo chega, aquilo é vida eterna. Você está crendo. Você é gerado do Espírito em santificação. Mas nunca nascido do Espírito até que o Espírito Santo entra. Isto é correto. Um bebê recebe vida no ventre da mãe. Os pequenos músculos estão se agitando. É uma vida. Porém, uma vida diferente de quando ele respira. De quando ele respira o sopro da vida, através de suas narinas. É diferente. Isto é o que é. Olha só. Então, como nós frisamos, que o profeta falou para nós o seguinte, eu vou colocar aqui o outro, para a gente entender melhor aqui. O profeta falou para nós assim, ó. Eu vou circulando aqui para que vocês possam entender. Eu tenho aqui, vou pegar aqui minha caneta aqui. A mulher, uma mulher grávida com um filho no ventre. Então o profeta disse que isso aqui representa uma vida. Isso aqui representa uma vida. Diferente de uma vida como nasce. Quando nasce. Isso aqui também representa a santificação. Tá tudo certinho aí, né? Beleza. Beleza, pronto. Beleza. Pronto. Então veja só. Esse bebê está aqui no ventre. Ele tem uma vida. Se ele for abortado, é abortar a sua vida que está aí. Ele mexe com seus músculos, ele dá sinal, tudo isso. Então, no espiritual, isto aqui é a santificação. Existe um tempo para que esse bebê venha nascer. E eu coloquei aqui, são 9 meses. Agora, é neste tempo do ventre de sua mãe morrer aborto. Ciclo que seria natural, que essa criança iria crescer, que iria nascer e depois ela iria crescer e seguir em frente a sua vida. Mas aí, o que eles estão querendo fazer hoje? Legalizar o aborto. O que acontece hoje? Esta mulher simboliza a igreja. E aí, é nesta igreja onde Deus gera filhos. Mas aí, por causa da briga de pastores que nós já falamos, de ismo, doutrinas falsas, esta vida pode ser interrompida. Pode ser interrompida. Então, é o seguinte, se essa vida for interrompida, Deus vai cobrar daqueles que fizeram a interrupção desta vida. Aí o que ocorre? Essa criança cresce, essa criança parte daqui, os 9 meses, ela vai nascer. Então aqui eu tenho um bebê, você possa entender. Essa vida é o Espírito Santo. Aqui, quando essa criança nasce no natural, tipifica o novo nascimento. Olha só. Todo que é nascido de novo, ele é salvo. Ele tem a vida eterna. Ninguém pode herdar o reino do céu sem o novo nascimento. Nasceu, tem a vida eterna. Os abortados
como eu falei a semana passada, irmão Fabrício, eu creio, pelo meu pensamento, estão dentro do plano de Deus, creio que eles serão salvos. É dentro do meu pensamento, num pensamento meu, creio que eles serão salvos, os abortados espiritualmente, que foram abortados dentro da igreja, por causa de pastores, de mercenarismo, de tantas estas coisas. Mas que aquele seria um filho de Deus, e Deus conhece, porque assim, nem todas as crianças são filhas de Deus, a gente sabe disso. Nem todas as crianças vão ser arrebatadas crianças eleitas. Mas se essa criança que estava no ventre para ser gerada, ela era um eleito, eu creio que esta criança será salva, mesmo tendo sido abortada. Certo? Então vamos seguir aqui em frente. Olha só. Então aqui tem um novo nascimento. Certo? Isso aqui é receber o Espírito Santo. Ainda não é o batismo com o Espírito Santo. Agora tem um tempo que essa criança vai crescer e chegar à maioridade. Então eu coloquei aqui a foto de um rapaz na maioridade, certo? Então, caso não seja interrompido o seu ciclo, ela vai nascer, ela vai crescer. E aqui ela cresceu, teve a maioridade, tem a responsabilidade, então vai receber o quê? A adoção. Aqui mais embaixo está, deixa eu subir aqui para ver. Olha só, para que você veja aqui. Ó. Então tem o que? A adoção. A adoção é quando cumpriu ali em Jesus Cristo. Você viu o seguinte, lá no Monte da Transfiguração. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, aquela cerimônia ali também em Cristo. Ou seja, a palavra do meu filho é igual à minha. Então Deus vai trazer um grande batismo do Espírito Santo para esta igreja, que ela terá um poder maravilhoso, extraordinário, tremendo. E tudo que esta igreja falar, a verdadeira igreja, estou falando a verdadeira noiva de Cristo, tudo que ela falar se cumprirá, porque a palavra da igreja vai valer tanto quanto a palavra de Deus. Então, segue aqui. Agora, eu não vou entrar na parte do prematuro, eu vou voltar depois aqui para a gente falar. Porque entre o nascimento e o crescimento, aí existe o chamado prematuro, morte prematura, que eu vou falar mais adiante. Eu vou passar para você. Morte prematura, nós vamos falar sobre isso mais adiante para que as pessoas compreendam. Irmão Fabrício. Irmão, sim, é perfeito isso aí, né? Esse quadro. Vendo o quadro, né? Que nós estamos mostrando para o pessoal aí que está assistindo. Fica bem nítido, né? O assunto. Bem claro, né? É. Bem claro, fica bem claro. Dá para todo mundo entender, né? Isso aí dá para entender com uma facilidade bem grande mesmo, porque só não está vendo isso porque quem não tem percepção nenhuma profética, religiosa, cristã. É o que nós estamos frisando, chamando a atenção, né? Porque estamos ensinando isso, mostrando isso aqui para as pessoas, para elas terem muito cuidado, principalmente a liderança, os pastores, né? Que é a semente, né? A palavra, né? Ali no púlpito, né? No púlpito ali, se não tiver cuidado, você sabe que o púlpito, as pessoas jogam espíritos na igreja, né? As pessoas jogam espíritos. Se for um adúltero, ele joga um espírito de adultério no povo. Se for um mercenário, amante do dinheiro, ele joga espíritos naquela congregação que eles se tornam amantes do dinheiro também. Né? Se for um assassino, um abortista, onde nós queremos chegar, se for um abortista, um assassino desses, ele vai jogar semente de abortista lá naquela igreja. E aquela igreja se torna abortista também. A igreja se torna abortista. Porque tem um pastor que está jogando semente errada ali, aquele povo, ensinamento contrário à Bíblia. Então, é porque a decisão tem que partir da igreja, né, pela abortarem, sabia? Porque tá nela, o ventre tá nela, né, dela, o ventre. Ela que tem que ceder, ela que tem que passar pelo processo. E muitas vezes a gente sabe que no natural, quando uma mulher vai passar por esse processo de abortar, muitas delas morrem. Muitas delas morrem ali naquela loucura de tirar ali, de jogar para fora o embrião e ali muitas coisas, né? Quando já está bem crescido e tal, muitas vezes o remédio, né? As reações adversas acaba matando a mãe também. E a gente vê, né? Acaba também morrendo a mãe junto.
porque não tem uma estrutura, não tem defesas, e ali mata-se o embrião e matando também a mulher. No espiritual é a mesma coisa. Muitas igrejas morrem, né? Morrem espiritualmente mesmo, estão mortas. Pode estar cheia de gente, mas espiritualmente mortos. A igreja está morta, porque um abortista no púlpito, insuflado pelo espírito do diabo, leva a semente errada, leva doutrinas falsas e faz com que as pessoas, aquela igreja aborte filhos de Deus, né? E não gera filhos, gera denominacional, gera monstros, gera não filhos de Deus, não gera, e não tem nada a ver com filho de Deus. Você vê que essas igrejas, irmão, não tem nada a ver com filho de Deus. De filhos não tem nada. Ali não tem filhos e filhas de Deus, ali tem mortos vivos, carnais, preocupados com a estrutura da política, a estrutura do mundo, amantes mais das coisas do mundo do que amantes de Deus, e por aí vai. É isso que nós vemos muito. Então, eu estou dizendo ao senhor, tem muito pregador abortista, e meu Deus, tem milhares e milhões por aí, abortistas mesmo. Em vez de eles levarem a vida, a semente correta para gerar filho de Deus, eles levam uma semente híbrida, um evangelho distorcido, e aí está matando lá no ventre. Ainda quando a pessoa chega, quando um novo convertido chega e começa a aprender, mesmo, sabe, daqui a pouco ele começa a defender a doutrina do pastor. Daqui a pouco ele está na mesma defesa daquela miserável doutrina. A gente vê logo que o camarada, sabe, então chega daqui a pouco, mas o camarada já matou aquela vida, ele já está citando a mesma coisa que o pastor cita, defendendo a mesma heresia. Ah, não, você está defendendo igualzinho, você aprendeu de onde? Foi de Deus? Não, você morreu. Porque se o pastor prega uma doutrina falsa e o fiel ali já está crendo e já está propagando, ele morreu os dois, um morto e o morto ali espiritualmente, dois mortos, né? Então, irmão, é desse jeito que eu vejo também essa condição aí, né? Que no púlpito as pessoas, os pregadores jogam espíritos para as pessoas, e as pessoas, se não forem espirituais, se não é um filho de Deus, ela vai engolir essa e vai abortar, e ele mesmo pode morrer nisso, porque chega um ali, outro ali, um novo convertido, e ele vai querer também matar, vai querer jogar setas diabólicas naquele novo convertido ali. E ele vai morrer, vai matar. É isso que eu quero dizer. Pessoas que estão vindo, daqui a pouco, aqueles velhos começam a espalhar aquele fermento, e aí é uma igreja morta, não chega nem a nascer de novo. Eles, realmente os abortistas, igrejas abortistas. Já pensou? Nós estamos vendo aí igrejas abortistas, pastores abortistas. É terrível a situação. É muito preocupante. E aí o seguinte, aí eles pensam assim, não, mas está dando certo, está vindo pessoas para cá, tal. Nem tudo que está dando certo tem o aval de Deus. Por exemplo, por quê? Nós podemos pegar Moisés. Moisés, quando Deus, a primeira vez, disse assim, toque na rocha, ele tocou na rocha, a rocha deu água. Na segunda vez, ele disse, fale com a rocha. O que foi que Moisés fez? Tocou na rocha. A rocha saiu água, deu certo, mas aquilo custou para ele caríssimo. Custou o quê? Ficar fora da terra prometida. Porque a rocha não podia ser ferida duas vezes. Então o que ocorre? Nem tudo que está dando certo tem o aval de Deus. Ele tocou na rocha, Deus não mandou ele tocar, mandou falar. Toque na rocha, aí ele foi, tocou, fala com a rocha. Mas ele foi, bateu na rocha. A rocha saiu água. Saiu ou não saiu? Alimentou o povo, trouxe água para o povo, trouxe. Mas aquilo custou caríssimo para ele. Aquilo não teve o aval de Deus. Aquele tocar na rocha não teve. Então, muitos podem dizer, não, mas eu estou ganhando gente aqui, mas tem gente aqui dentro da minha igreja e tal. E se for um monte de mortos? E aí? E se aquilo não tem o aval de Deus, aquelas doutrinas erradas não tem o aval de Deus, vai gerar somente morte, vai gerar consequências gravíssimas. Mas vamos aqui, para a gente concluir. É sobre o prematuro agora, porque nós já falamos aqui. Você tem
No ventre, o aborto, tem o nascimento de uma criança, nós já explicamos que é o novo nascimento, e tem essa pessoa que cresce, chega à maioridade, aí tem o batismo do Espírito Santo, você agora, a idade da responsabilidade, Deus pode te dar alguma coisa para poder você administrar, porque você é uma pessoa responsável que vai saber usar aquilo. Então, para que você entenda. Aí, nesse meio aí, tem os prematuros. E aí nós vamos falar sobre isso aqui também, os prematuros, que é importante a gente frisar isso aqui. Olha só. Vou colocar aqui o parágrafo da mensagem do profeta, que ele falou para a gente aqui sobre os prematuros. Olha só. Você tem o seguinte, ó. Ele diz assim para a gente, assim, ó. Há muitos na terra que estão enfermos e necessitados e não têm completado sua jornada. E o nosso grande inimigo, não somente nosso inimigo, mas teu inimigo, tem vindo sitiá-los e deter suas vidas e enviar-lhes a uma sepultura prematuramente. E estamos pedindo por eles hoje, que tu e tua misericórdia e graça, Senhor, estenda seus dias até o tempo designado. Olha só, deixa eu ler aqui o outro aqui que vai nos ensinar outra coisa. Toda vez que é traduzida a palavra salvo na Bíblia, você tem souzo. Palavra souzo. Quer dizer, significa salvo. Salvo fisicamente, salvo espiritualmente. É a mesma palavra o tempo todo. Tua fé te salvou. Salvou da doença, salvou da morte, salvou do túmulo, salvou de uma sepultura prematura. Sim, e salvo do inferno, do diabo. Salvo para o reino de Deus eternamente. Mensagem, o que ouvistes tu, Elias. Olha só, onde eu quero chegar aqui é o seguinte. Olha. Existe a morte prematura. Existe o nascimento prematuro, que se nasceu fora de época. Deixa eu botar aqui o slide aqui para a gente entender melhor. Olha só. Pronto. Aqui. Pronto. Olha só. Existe entre o nascimento... Vou pegar aqui minha caneta aqui, ó. Aqui. Do ventre para nascer, existe o nascimento prematuro. Ou seja, nasceu de 7 meses. Que o tempo hábil é 9 meses. Não é isso? Isso. Então você tem o seguinte. Nascimento prematuro. Nasceu fora de época. O próprio apóstolo Paulo disse, eu sou como que um nascido fora de tempo. Ele disse isso aí na sua carta. Mas veja, existe aqueles que nasce fora de tempo. Mas nasceu. O que é preciso dar a ele agora é um tempo determinado para que ele possa chegar ao tempo certo de viver fora do ventre de sua mãe. Nasceu de 7 meses, tem que ser posto aonde? Numa incubadora. Para quê? Para que chegue o tempo determinado e ele possa viver fora daquele ambiente. Certo, os que nascem prematuramente, o que eles precisam é de cuidados especiais para que possam viver no ambiente fora, para que possam receber esta vida, o Espírito Santo, certo? Agora, do nascimento normal até a sua velhice, até a sua morte, aí muitos às vezes são cortados prematuramente. São prematuros, morte prematura. Aqui é morte prematura. Olha, existe o nascimento prematuro e a morte prematura. O que evita uma morte prematura? O profeta falou para nós, o que evita uma morte prematura é isso aqui, a fé. A fé te livra. A fé te salvou da doença, salva você da morte, salva você do túmulo, salva você de uma sepultura prematura. Sim, é salvo do inferno, salvo
para o reino de Deus. O que te livra de uma morte prematura é a verdadeira fé. Porque assim, eu coloquei aqui só 2 parágrafos, mas o profeta diz em outros parágrafos assim, ele diz, olha, o que o diabo quer fazer? O diabo quer colocar em você uma doença que te mande para a sepultura prematuramente. Certo? Ele quer interromper. Mas aí tem a graça, o profeta diz, tem a misericórdia de Deus, tem a sua compaixão, que você pode rogar. E como ele foi curador lá, ele é curador hoje e ele é curador eternamente. Como ele foi salvador lá, ele é salvador hoje e ele é salvador eternamente. Ou seja, para sempre. Porque depois de terminar tudo, ele não vai precisar ser salvador. Depois que tudo tiver terminado, só os seus filhos não vai precisar ser salvador mais. Mas ele é salvador hoje. Então o que vai te livrar de uma morte prematura é a fé. Aí o que ocorre? Muitas pessoas têm morrido prematuramente. Agora vamos aqui, para que as pessoas não digam assim. Toda pessoa que morre cedo, morreu prematuro. Se um filho de Deus, que era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, morrer cedo, quer dizer que foi uma morte prematura, porque assim, quando as pessoas morrem prematuramente, irmão Fabrício, a primeira coisa que vem na cabeça, sabe o que é? Está em pecado, está em erro, cometeu isso e aquilo. Não, existe a história de um irmão lá nas eras passadas, que ele tinha tanta comunhão com Deus, que ele foi para um monte orar, lá desceu um raio e matou ele. Ele era novo. Então todo mundo, será que o irmão estava em pecado? Estava, não, ele estava tanto em comunhão com Deus, que Deus disse, eu vou levar ele para casa. Certo? Enoque viveu tanto em comunhão com Deus, que Deus tirou ele antes. Tirou cedo. Você vai observar que, você vai ver assim, Adão viveu 900 e tantos anos, Enos viveu 800 anos, Cainã tal, Malalael tanto, 800, Jered tanto, mas quando chegou em Enoque, 365 anos. Houve um corte. Mas Deus levou ele para casa. Certo? Então João Batista morreu com 33 anos. Com 30 anos e 6 meses. Né? Então, que ele só era mais velho do que Cristo 6 meses. Então, ele morre ali. Estou colocando aqui uma base, mais ou menos para que as pessoas entendam. Eu vou dizer que João era um pecador, era isso, aquilo. Não, chegou o momento de Deus tirar ele, tirou. Agora, existe assim. Eu e você, nós temos um tempo determinado na Terra. Por exemplo, se meu tempo for 50 anos e o de você for 60, Deus vai tirar a gente. Agora, dentro deste tempo, desse limite de tempo, nós não podemos fazer coisas para que venhamos a morrer prematuramente. Porque o que acontece de muitos jovens que morrem prematuramente porque desobedeceram os pais. Certo? Desobedeceram os pais em muitas ocasiões e acabaram morrendo prematuramente. Então, como existe o nascimento prematuro, existe a morte prematura também. Eu espero que quem esteja do outro lado esteja entendendo. E também o que ocorre também com igrejas que estão matando pessoas prematuramente antes do tempo, por causa de atitudes de pastores. Ou como aquele caso daquele pastor adúltero lá, que teve pessoas que enlouqueceu. Acabaram com sua vida. Aquele homem tão santo. Deixa eu botar aqui a gente na tela aqui para ficar melhor. Oxe, eu parei, foi minha câmera, peraí. Botando. Sim, eu parei, eu cliquei aqui no botão. Olha só. É aquele pastor lá, aquele grandão lá, que chamava ele de apóstolo, que chama ele de apóstolo lá, de Goiânia lá, tal. A vida de santidade. O homem, pessoas que acompanharam aquele homem, que viram aquele homem saindo com mulheres. E tem pessoas que, quando viu, disse, eu não acredito num negócio desse, esse homem tão santo ali, eu pensava que esse homem era um santo, mas quando viu a condição, viu que aquele homem era uma coisa séria, a tristeza que aquele rapaz ficou, sentiu, entrou em depressão e posterior acabou com sua vida. Posterior veio a não ter mais vida, depois muitos até enlouqueceram, ficaram loucos. Outros até morreram. Por quê? Por causa de atitudes de pastores. Então, causa morte prematura. O camarada estava vivendo ali uma vida tão boa, seguindo, iria uma vida com Deus, mas por causa de atitude de outros, acontece isso. Jesus disse o quê? Ai de vós que fizer tropeçar
um desses meus pequeninos. Ai de vós. Mas o que acontece? Já nasceu, tem vida eterna. Vai seguir o curso da vida. Mas alguns morrem prematuramente. Bom, os que nasceram de novo, que morreram prematuramente, estão salvos porque eles nasceram de novo. E quem nasce de novo tem o reino de Deus. Mas muitos foram interrompidos por causa de atitude de pastor. Quando aquele evangelista grande, observe só como é que é a coisa. Aquele evangelista grande chamado Jim Swagger, né, você já ouviu falar dele. Que até hoje tem pastores da mensagem compartilhando coisas desse homem. Misericórdia. A visão dos homens são tacanhas, são visão de morcego, não sabe? Parece não ver nada. Mas aquele homem lá pregando no rádio, na TV, tudo alcançando multidões. Mas saindo com prostitutas. Saindo com prostitutas. Saiu com uma prostituta, saiu com outra e foi saindo com prostitutas. Até que a mídia descobriu, porque se a mídia não tivesse descoberto, ele continuaria saindo com prostituta, mas dando uma de santo lá no púlpito. A vida por trás, uma negação, mas no púlpito, outra coisa. O púlpito parecia um anjo, mas na vida secular, um demônio. Aí quando a mídia descobriu, ele foi lá dizer, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu peço o vosso perdão. Mas quantas vidas não matou através de sua atitude? Quantas vidas não levou à morte? Quantas vidas que se decepcionaram? E se a mídia não tivesse descoberto, não tivesse escancarado, continuaria saindo com prostituta. Irmão Fabrício. É desse jeito, irmão Gutenberg, é desse jeito. Essa questão de morrer prematuro, nascer prematuro, né? É uma questão realmente... a criança que nasce de 7 meses, ele tem uma dificuldade, né? De aprendizado, de locomoção, né? Nasce prematuro, nasce fora de tempo, né? Fora dos 9 meses. Tem que... E acontece muito isso, né? Gente que nasce prematuro, a gente vê no evangelho, nas igrejas, que nasceram, já vê que tem uma dificuldade de locomoção, de andar sozinho, tem que estar sempre debaixo de uma liderança humana, né? Tem que ter os cuidados de um homem, de uma incubadora, de uma igreja, não sabe andar só, é uma florzinha de estufa, né? Esses eu vou considerar como os prematuros. Não me toques, eu sou assim, sabe, eu não aguento nada, eu sou a plantinha de estufa, se eu tiver errado, aí por aí vai. Mas a morte prematura é claro que para Deus sabe todas as coisas, né? Não vai pegar nada de Deus de surpresa. Agora é claro que a morte prematura vai acontecer, claro que nesse caso que o senhor citou de Enoque e de outros, né, aí, que Deus o tomou, né? Mas era o tempo determinado para Deus. Agora, fora de Cristo, com certeza o diabo vai lutar para matar, porque ele não quer que aquela pessoa se encontre com Deus, né? Ele vai querer, não é isso? Ele não quer que aquela pessoa se encontre com a verdade, nasça de novo, encontre-se com Jesus, aceite o Senhor Jesus Cristo, e ele luta para matar mesmo, para mandar para o inferno, porque se a pessoa morrer sem Cristo, ele vai para o inferno, vai para a perdição. E o diabo, ele não tem dó de ninguém. Ele é capaz de... Ele não tem, sabe, ele não tem preocupação, ele mata mesmo. Ainda mais se aquela pessoa já teve algumas experiências com Deus, né? Que tem pessoas que, mesmo antes de aceitar Cristo, o diabo está vigiando, aquela pessoa tem uma inclinação para as coisas de Deus. Você vai olhar que é muito mais essas questões de filhos de pastores, de cristãos, né? Começa no mundo, e se ele nasceu de um lar cristão, ele vai se tornar um cristão. Então o diabo está, né, ali, ó, para matar, né? E se é uma semente que vai aceitar o evangelho, não tem como o diabo levar. Mas é isso que é o problema, né? Muitas vezes filhos de pastores morrem prematuramente, por causa, eu creio que seja por causa disso, que o diabo fica ali no encalço, né? E o diabo, ele não tem dó de ninguém, ele quer matar. Ele quer matar quem já nasceu de novo,
né? Ainda muito menos, muito mais de quem ainda não conheceu a Cristo. E é o que ele está fazendo, matando milhões. Por que o diabo está matando milhões com igrejas, com seitas, com ismos? Porque ele não quer que as pessoas se encontrem com Deus. Não quer que as pessoas tenham um novo nascimento, porque ele não quer que a pessoa tenha vida eterna. Você acha que o diabo quer que as pessoas tenham vida eterna? Porque ele, não, mas as igrejas estão lotadas, não sei o quê, estamos pregando o evangelho. Vocês não estão pregando o evangelho de salvação, coisa nenhuma, meu amigo. Ah, mas foi uma bênção ali, denominacional falando, vi visões. Que visão? Que nada que vocês estão vendo, vocês estão cegos, vocês estão mortos. Um morto não gera nada. Deus é quem gera filhos. Mas é muito interessante esse ponto mesmo, irmão. Eu acho que está ficando claro, né, para os irmãos, né, o cuidado que temos que ter. E nós olharmos para nós, porque quando nós pregamos esse assunto, dá um temor, né? Porque eu creio que já nasci de novo, que já até passei pela adoção. Eu creio isso. Cada um tem que crer em suas convicções, né? Como cristão, que tem isso, o batismo com o Espírito Santo, que tem o selo de Deus. Cada um tem que ter essa convicção. Se não tem convicção de nada, porque ainda nem cristão é. Porque o cristão sabe quem é seu pai. Né? O cristão genuíno que nasceu, eu sei quem é meu pai no natural. Eu sei que vim de minha mãe, sei de onde eu estou, lá, que nasci naturalmente. E espiritualmente eu sei que nasci em Cristo. Não nasci em um tabernáculo. Porque, irmão, o problema é esse. As pessoas pensam que nasce em tabernáculos. Não, você nasce em Cristo. Fomos gerados pelo Espírito Santo em Cristo. Não é numa placa. Não é, por isso que há os escândalos. E quando surgem os escândalos, a maioria segue o escandaloso. O que está gerando aquele escândalo, o escandaloso. Precisamos de homens espirituais, de mulheres espirituais, para que, né, irmãos, discernem esses espíritos errados. E só quem pode discernir isso é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, quem não tem, meu irmão, é levado por qualquer coisa, irmão Gutenberg. Sabe? As pessoas são levadas por qualquer coisa, por qualquer vento de doutrina, de ismos, e não estão nem aí, meu Deus do céu, cadê a coragem? Não tem coragem nenhuma, são sem sangue, sem brio. E aí, a Maria vai com as outras. Filho de Deus não é assim, irmão Gutenberg. Filho de Deus, ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele tem a convicção da sua salvação, tem convicção da palavra de Deus, convicção do sobrenatural, diz que veio de Deus e está voltando para Deus. Ele tem uma percepção, uma visão diferenciada, não é? Tem uma visão, porque é filho de Deus, gerado pela palavra, tem uma visão divina da águia, papai, águia. Ele sabe onde é que está errado a coisa, conhece os espíritos errados, e a esses tais o diabo não pode tocar, não pode enganar, porque ele é um homem adestrado, ele tem a palavra, ele tem a armadura completa de Deus, ele tem o Espírito Santo como guia. Então, meu amigo, ele está tratando de ajudar a mais alguém, os fracos na fé. Eu sei que tem muita gente fracos na fé, e ele está ali para fortalecer, ele não está ali para matar, para assassinar, ele está ali para estender a mão, porque eu sei que nem todos têm um nível de fé, né, irmão? A gente sabe que nem todos têm o mesmo nível de fé que o senhor tem, que nós temos. Tem uns ali que tem umas dificuldades, numa classe no natural, numa classe escolar, tem uns que se desenvolvem mais, mas no tanto que esteja ali, naquele grupo, né? O Pai, Deus, está cuidando, está tratando, vai chegar. Eu sei que nós queremos uma igreja, eu sei, Deus também quer, e nós somos, mas Deus é um Deus de variedades, né? E nível de fé, eu sei que tem nível de fé, a Bíblia fala sobre isso, mas essa maturidade aí, ou pré-maturidade, né, quando morreu antes do tempo, é uma coisa com Deus, né? Nós não sabemos, né? É uma coisa com Deus. Esse prematuro é justamente fora de tempo, né? Fora de tempo, por exemplo. É o fora de tempo que nasceu fora de tempo e aquele que morreu, o que morreu fora do tempo. Que, por exemplo, é o ciclo da vida, nascer, crescer, envelhecer e morrer. Mas aí nem todos conseguem seguir esse ciclo que está aí. Então aí vem os que morrem prematuro, os que nascem prematuro. Então, como você falou, os que nascem prematuro precisam de umas vitaminas a mais para cuidar dele, né? Precisa ser de um cuidado
especial até que ele consiga viver no ambiente fora, porque o que nasce vai viver fora do útero da mãe. Ele tem uma vida para poder viver fora. Porém, só para recapitular aqui para que as pessoas entendam, porém, ele não tem a maioridade, ele não tem responsabilidade, é uma criança, está aprendendo a caminhar, está crescendo a cada dia e se firmando a cada dia. Porque assim, a criança vai crescendo, ela vai se firmando, né? Aprende a caminhar, depois caminha um pouco, cai, mas ali depois ela vai se firmando, quando ela se firma mesmo, ela anda por si só. Ela anda por si só. Então, nós temos dentro da igreja aqueles que nasceram prematuros, temos aqueles que estão capengando, né? Nasceram agora, estão capengando, tem aqueles que já estão firmes, tem aqueles que já cresceram, já chegaram a uma idade bem coisa, e tem outros que já estão bem avançados mesmo, e coisa. E conforme você falou, conforme o dom da fé que Deus deu a cada um, né? Porque a própria Bíblia diz lá em o apóstolo Paulo diz, né? Conforme a medida da fé que foi dada a cada um. Então, uns têm mais, outros têm menos, mas assim vai. Mas a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, ela é justamente para isso, para que formar uma unidade de fé, certo? Para que todos cheguem ao pleno conhecimento de Cristo, certo? Para que eles estejam consolidados, arraigados e alicerçados e seguros. Isso. É justamente para isso. Mas, como nós falamos, do nascimento, do útero, estando dentro do útero, até o nascimento são 9 meses. Tem um tempo. Existe um tempo. Agora, se for morto dentro desse tempo, antes de nascer, então se chama aborto. E aí, como tem um aborto natural, existe o aborto no espiritual. Do nascimento até chegar a ficar grande também tem um tempo. Tem um tempo. E é esse tempo que você vai se fortalecendo, se fortificando e se tornando firmes. Firmes mesmo, firmes. Mas aí, do nascimento até chegar à velhice, existem aqueles que morrem prematuramente, né? Prematuramente. Sei, uma doença, um acidente de carro, algo aconteceu. Mas não vamos tirar o ponto em que Deus tem um tempo determinado conosco, com eu e você. Né? Se cumprir o tempo de Deus, nós vamos ser tirados desta terra. Isso não é morte prematura. Cumpriu-se o tempo que Deus tinha para nós. Agora, existe aqueles que, no desenrolar da vida, porque Deus já conhece antecipadamente, ele iria fazer algo que a sua vida iria ser ceifada. E como você falou, o que o diabo quer mais é pegar os desobedientes para matá-los prematuramente. Pode ser. Me lembrei daquele testemunho, não sei se é o Membrana que conta, que é um pregador, né, acho que foi o Membrana que contou, que era um grande pregador e orava pelas pessoas enfermas, e as pessoas eram curadas, mas daqui a pouco ele orou por uma pessoa, né, e a coisa não aconteceu. E ele disse, aí ele se revoltou com Deus, em outras palavras, e disse, Deus não cumpre sua palavra. Deus não cumpre sua palavra, e foi ali nas pastas, rasgou as anotações dele, e chamou não sei se foi um diácono, um amigo dele, disse, ei, vem cá, vá ali no boteco e traga cerveja para mim e uma carteira de cigarros para mim. Porque eu vou fumar e vou beber. Não vale a pena crer nesse Deus. Mas ele era um cristão, um pregador do evangelho, não é? E aí, vamos ver na conta, então o rapaz disse, eu trazer bebida, uma massa de cigarro para um homem de Deus? Vou nada. E aí, uma banda disse que depois nós soubemos que aquele homem morreu, não foi? Foi. Que aquele homem tinha morrido, e uma banda disse, a irmã ficou sabendo e disse, já sei o que foi. Deus viu que ele ia se perder, não é? Ele ia se perder e tirou ele antes dele se perder. Né? Então foi uma tirada prematura, né? Ele quis se desviar, foi uma morte. Fica aquela frase que o irmão Brando disse, se recusas a obedecer a Deus, Deus te leva para casa mais cedo. Se você for um cristão, Deus te leva para casa mais cedo. Então, morte prematura. Né? Nesse ponto aí, é uma morte prematura. Ele queria
se perder, então Deus tira ele antes dele se perder. Porque Deus não vai salvar o homem duas vezes, né? Já tinha salvo ele, já tinha nascido então, de novo, acabou-se. Então Deus teria que tirar ele mesmo, para poder mostrar, você ia se perder, então tirou. Isso tudo é a mente eterna desse Deus maravilhoso. E para quem quiser ver na mensagem Hebreus, que ele diz assim, sendo um cristão, Deus te advertirá. Então, se você não tomar a advertência, ele te tirará da terra. É desse jeito. É desse modo. Então, tenham cuidado, né? Cada um tenha cuidado com si mesmo. Né? Porque nós queremos estar certo com Deus e ver o tempo que Deus quer nos dar aqui. Ainda bem que, sendo um cristão, você vai para a glória. Agora, o que nós dizemos é para as pessoas que não aceitou e não recebeu Cristo ainda. Aceite enquanto antes. Porque ontem você não pode ser salvo e no futuro é incerto. Mas o dia aceitável é hoje. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Nós não sabemos o amanhã como será. Então, receba enquanto é tempo. Porque partir daqui sem Cristo, aí o caso é mais sério, aí é complicado. É segue-se muito o juízo, complicado. Né? Segue-se o juízo. Justamente. O homem está ordenado a morrer uma só vez, né? Depois vindo depois o juízo. Então eu creio que foi bastante aqui, por hoje. Eu espero que tenha ajudado, as pessoas tenham entendido, tanto aqueles que são de fora, quanto aqueles que são de dentro. Eu espero que o nosso objetivo aqui é ajudar cada um de vocês, levando a verdade, levando as escrituras de uma forma clara, de uma forma objetiva. Então que Deus abençoe grandemente a todos que estiveram conosco e aqueles que vão assistir pelo YouTube, ou mesmo por aqui. O vídeo ficará aí para assistir a hora que quiser. Compartilha com seu amigo, com seu colega, para que mais pessoas possam conhecer a verdade. Que Deus abençoe, que Deus vos abençoe grandemente. Um forte abraço e até a próxima, se assim o Criador nos permitir. Irmão Fabrício. Muito bom, pastor, esse tempo que nós tivemos, muito esclarecedor, um assunto muito que não se ouve por aí, né, com essa claridade, com essa luz, né. Nós não temos visto nenhum assunto tão sério ser pregado assim com uma clareza que nós trouxemos aqui. Foi Deus, né? É de onde veio, né? Veio daqui, né? É daqui que está saindo. Isso. Então nós somos abençoados por isto. E queremos que mais alguém veja isso, entenda isso, aceite a pessoa do Senhor Jesus Cristo e tenha a vida eterna, né? É a melhor coisa que tem é Jesus Cristo. O ser humano não sabe o que é que está perdendo quando rejeita Cristo. Então, mas os sábios, né? Eu creio que estou falando com pessoas sábias, inteligentes, que darão o seu passo em busca de aceitar Cristo Jesus. E estamos aqui. Precisar da gente, nós estamos aqui a servir ao povo de Deus, aos filhos e às filhas de Deus. Em qualquer coisa que tiver ao nosso alcance, né, pastor? Que for para compartilhar, que for para trazer um assunto, quiser perguntar, esteja aí a liberdade que você tem para perguntar, para comentar, e aí fica a dispor das pessoas. Shalom, amém. No nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe grandemente. Fazer só uma oração final para concluir. Pai, abençoe cada um que estiver, aqueles que vão assistir, aqueles que assistiram e aqueles que vão assistir, que o Senhor abençoe, que o Senhor abra o entendimento, abra o coração de cada um, meu Deus, para receber as verdades das Escrituras. Deus, entregamos tudo em tuas mãos. Tu és o único que pode salvar uma alma, que pode converter uma alma, que pode levar esta alma a compungir o seu coração e se arrepender dos seus pecados. Pai, as palavras foram colocadas, a semente de vida foram lançadas. Que esta semente de vida possa encontrar uma verdadeira vida, um eleito que possa penetrar em seu coração e gerar mais uma vida. Deus cura o enfermo, liberta o encarcerado, dá força ao fraco, levanta o caído e revigora as forças daqueles que estão cansados e anima os desanimados. Nós oramos e entregamos tudo em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe grandemente a todos. Um forte abraço. Shalom. Até a próxima a todos. Até a próxima. Deus abençoe.
Live FEG, pela graça de Deus e pelos méritos de Cristo, todas as quintas às 19 horas.